Oi, eu sou a Gabriela Franco. E eu sou o Thiago Cardim, e esse é o Imagina Se Pega no Olho, um podcast gravado na sala de casa com notícia, opinião e muita chacota. Senhoras e senhoras da seleta audiência do Imagina Se Pega no Olho, cá estamos. Você está conosco aqui fazendo uma viagem no tempo. Nós vamos fazer uma viagem no tempo diretamente para a Grécia Antiga. Calma, peraí. Antes de qualquer coisa, a gente vai falar sobre a Odisseia, mas este não é um podcast sobre a Odisseia. É bom que fique claro, tá? Tanto é que sim, a gente está trazendo aqui um cara que manja pra caralho de cinema, que já esteve conosco aqui, que é o Rafael Rimon, que você das redes sociais deve conhecer como o cara da locadora, mas espero que, aliás, você aí que tem idade suficiente para entender o que é um conceito de uma locadora, enfim. Mas a gente está falando, na verdade, com uma outra faceta do Rafa aqui hoje, que não é o cara da locadora em si, mas sim o cara da jornada mítica. Mítica Não é um jovem místico. Não é um jovem místico. Jovem místico é um outro podcast que a gente já gravou, inclusive. Já tínhamos um podcast sobre o jovem místico aqui. Jornada mítica. Jornada mítica. Podcast do Rafa. É um podcast novo que o Rafa lançou, que é justamente falando sobre mitologia. Então a gente achou que o assunto... E é engraçado que a gente já tinha gravado isso, acho que é importante também a gente levar isso em consideração. A gente já tinha gravado, a gente já tinha combinado de gravar antes de surgir toda a polêmica em torno... Que a polêmica tomou conta das redes. Nós estamos gravando isso exatamente para você que está ouvindo esse podcast no futuro. A gente está gravando isso no dia 29 de julho. Nós estamos gravando no momento em que as redes sociais foram tomadas por toda a polêmica. Elas já vinham, enfim, sendo tomadas e retomadas de assalto por polêmicas e mais polêmicas envolvendo a Odisseia do menino Christopher Nolan. Só que as redes sociais foram tomadas pela polêmica da tradutora da Odisseia, que também resolveu a tradutora mais recente da Odisseia, que resolveu se manifestar a respeito e tudo mais, enfim. Então, vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Antes de qualquer coisa, Rafa, muitíssimo bem-vindo de novo ao Imagina Se Pega no Olho. Oi, Thiago, Gabi, oi, vocês estão ouvindo aí. Eu gostei do Jovem Místico. Mas é o Jovem Mítico, no caso. É um Jovem Mítico, se bem que falar mítico, mito, às vezes é meio complicado, mas... Pois é. Queria que você falasse um pouco sobre o podcast. Exatamente. Como que você teve essa ideia? Por que você teve essa ideia? Eu sempre fui apaixonado por mitologia grega. Acho que todo mundo que trabalha com escrita, com narrativa, né, não tem como não ser apaixonado por mitologia grega, né? Que no fim das contas é a base de tudo. Por isso até eu acho que a Odisseia tem esse... atrai tantas pessoas, porque é uma história que ela é meio que a base para o que a gente conhece como história, né? Até no formato, que é um formato até bem moderno, a narrativa da Odisseia, né? Ela pula no tempo, vai e volta, bem... Cara, é incrível, né? Você pensar num texto de quase 3 mil anos que faça uma coisa dessa, né? Tem ainda coisas que a gente usa até hoje, né? Narrativamente, né? E assim, eu sempre adorei, e uma coisa que eu gosto bastante de uns anos para cá são os podcasts narrativos. Eu até comecei, na verdade, antes dos podcasts, eu comecei a ouvir audiobooks. Começou, engraçado isso, começou com Game of Thrones, por causa da série, lá na primeira temporada, faz tempo.
Eu nunca fui muito chegado nesse tipo de fantasia medieval, assim, tal. Nunca fui muito fã, assim, não. Mas quando eu vi a série, eu achei interessante e resolvi comprar o livro. Só que, na época, não tinham lançado ainda a edição em português. Foi bem no comecinho da série mesmo. Então, ainda não tinha saído em português. Eu lembro que eu comprei em inglês mesmo. Só que eu pensei, nossa, eu vou demorar... Eu sempre fui um leitor lento, mesmo em português. Então, imagina em inglês. Eu ia demorar um ano para ler um negócio. Aí eu pensei nos audiobooks. Falei, caramba, será que dá para baixar esse tipo de coisa? Na época era impossível a não ser desse jeito, porque não tinha nenhum canal oficial disso no Brasil. Uhum. E eu tinha um iPod. Que, nossa, eu lembro que eu paguei uma fortuna no iPod, assim, então. E eu consegui baixar o audiobook do Game of Thrones para ouvir lendo o filme ao mesmo tempo. E, cara, eu fiquei viciado nisso. Porque eu lia rápido e nossa, isso ajudou muito, muito, muito meu inglês. E o audiobook do Game of Thrones era todo lido por um cara que chamava-se, né? Porque ele já foi para o outro mundo. É o Roy Dotrice. É um ator já velhinho, mesmo nessa época do audiobook, ele faz o pai do Mozart no Amadeus. Ele fez um papel. Ele fez um papel pequenininho na segunda temporada do Game of Thrones ali, de um alquimista. E ele, assim, é incrível o audiobook. Ele faz todas as vozes dos personagens diferentes e tal. Que legal. Eu amei. Tipo, bem, eu amei aquela bem contando história mesmo. Contando história mesmo, assim. É incrível. Tem muito audiobook que é assim. Tem muitos que é o autor lendo. Esses são os que eu menos gosto. Eu gosto quando é ator, e até às vezes mais do que um lendo e tal. Nossa, é incrível. É muito legal. E aí comecei a ficar fascinado com esse tipo de narrativa de áudio, né? Que a gente pode chamar que é rádio, né? Mas, pois é. Novela de rádio, né? Novela de rádio. Só que, como eu não tive experiência de novela de rádio, essa foi minha primeira novela de rádio, e eu amei. E aí, quando começou a se popularizar os podcasts e tal, eu acabo escutando muito podcast em inglês, porque eu gosto para também sempre ficar exercitando e tal. E outra, lá fora tem muito mais, uma quantidade muito maior desse estilo de podcast narrativo. E foi aí que eu fui me apaixonando por isso e tô sempre escutando podcasts narrativos, normalmente de fora, né? Aqui ainda já tem um pouco mais, agora tá aparecendo mais e tal. E aí eu pensei, né, por que eu não faço um narrativo de mitologia, né, que eu gosto tanto e tal. E aí eu resolvi fazer. Eu fiz a primeira temporada, comecei em março, fiz os episódios assim, meio que na minha cabeça mesmo de ordem. Vou fazer um do Sísifo, vou fazer um do Midas, do Édipo e tal. E aí eu ia juntando umas historinhas nas outras e tal. Só que aí, quando anunciaram a Odisseia, eu pensei, caramba, vou ter oportunidade que fazer boa. Tipo. Oportunidade boa, né? O pessoal vai estar falando do Odisseia e tal. E aí eu me organizei para lançar o último episódio na semana que saiu o filme. Aí eu consegui fazer. E eu fiz a segunda temporada especial, só Odisseia. E, cara, é muito interessante, porque, assim, tem muita coisa que tem no podcast que não tem no filme. Porque ele... Como muita também coisa. No próprio e olha que eu dou uma resumida, né? Também. Eu dou uma resumida também. Aquela coisa, né? Imagino, né? E assim, mas é muito legal, porque me deu fazendo o podcast, me deu uma refrescada na memória também da Odisseia, reli. Eu não li inteira, mas li umas boas partes dessa tradução da Emily Wilson, que é essa tradutora que o Nolan se baseou, né? Porque ela é mais moderna, ela modernizou muita coisa ali, deixou mais simples, entre aspas, ali o texto. Eu gosto muito de uma versão também que não se fala aqui no Brasil, porque eu acho que nem lançou, que é a do Stephen Fry.
O Stephen Fry todo mundo conhece como ator, né? Mas ele manja muito, muito mesmo de mitologia grega, e ele tem livros sobre mitologia grega. E os audiobooks, assim, o Stephen Fry é o melhor contador de história que eu já ouvi, assim. Ele tem uma voz maravilhosa primeiro, né? Incrível. É uma delícia. É deliciosa, E como os livros são dele, então ele ainda faz umas inserções lá no meio e tal, são muito legais. E assim, a versão dele é bem pop mesmo. Essa aí é bem simplificada e pop, mas é muito gostosa também, muito gostosa. Stephen Fry, assim, vamos lembrar que Stephen Fry é nada mais, nada menos do que o narrador do Pocoyo. Vamos só deixar isso claro. Não, ele faz muito trabalho de narração, né? A coleção inteira do Sherlock Holmes com o audiobook dele é fantástica, é uma das coisas mais gostosas, assim. Muitas vezes eu saio andando por aí ouvindo o Stephen Fry. Eu fui ver se o Stephen Fry era um linguista, mas não, ele é simplesmente um amante das letras, é isso. Ele gosta, ele é um intelectual e ele gosta. E ele é um roteirista e ator, né? Então ele é formado em dramaturgia, óbvio. Então ele tem um estofo aí, mas é isso, ele gosta de mitologia, gosta de letras, de literatura, e ele se mete a fazer as coisas. Eu acho que esse da Odisseia ainda não lançou no Brasil. Eu acho que ainda não lançou. Eu acho que lançaram 2 deles, que é o Mitos e o Heroes, que é o Mitos e Heróis, né? Que são muito legais também. Bem gostosos de ver. Você que está ouvindo aí, quer começar na mitologia grega, eu acho legal começar por esses livros que são bem mais palatáveis aí para os leigos. Você tinha falado que você acabou lendo com audiobooks, acabou absorvendo os livros muito mais rápido, na verdade, né? E que você se apaixonou. Eu li recentemente, não recentemente, estou mentindo, faz um tempinho já, mas eu li que as pessoas que têm dificuldade de concentração, galera que tem TDAH, dificuldade de concentração, opta muito mais por audiobook, é muito melhor, elas se concentram muito mais e eles acabam lendo, né? Absorvendo o conteúdo do livro de uma forma muito mais com muito certeza. mais fácil, muito melhor. O áudio, eu me apaixonei por esse negócio das audionovelas, né, do podcast narrativo, por isso é um negócio incrível, você é transportado mesmo tem uma imersão. Mundos. Tem uma imersão. Assim, é que eu gosto também dos livros, eu gosto de ler junto, porque aí isso me ajuda no inglês também, porque fixa muito, muito, muito. Quando você está fazendo coisa de duas você está ouvindo e lendo, como você, sei lá, numa aula está vendo e anotando. Sabe? Quando você usa a escrita junto com a visão ou a audição junto com a visão, nossa, você tem um aprendizado muito maior, você fixa muito mais as coisas. Exato. Muito legal. É muito bom. Boa. Deixa eu dar, só antes da gente falar especificamente sobre a mitologia grega, e aí, claro, falar sobre Odisseia, e aí vai acabar entrando no meandro do filme, não tem muito como fugir. Mas eu queria dar dois passos atrás antes, até para o nosso querido ouvinte, para a gente poder definir o que é mitologia. Pois é. O que diabos é mitologia para a pessoa que está ouvindo aí do outro lado? Aí temos na verdade, né? Rafa, fala você. Cara, a mitologia, bom, eu acho que ela se mistura um pouco com religião, né? Porque é meio que é uma forma de se explicar. É engraçado, né? Não tinha ciência, então a forma de se explicar e se compreender a natureza, principalmente, as coisas que cercavam a gente e a gente não entendia como ela funcionava exatamente, foram se criando os mitos, né? Foram se criando deuses, entidades, e isso é muito curioso, porque isso acabou misturando com a cultura
né? São Daquela mitos própria fundadores, religião, exatamente. daquele A gente próprio chama de povo. mitos fundadores, Exatamente. O mito, ele serve para explicar a vida, na verdade, né? Da onde, sabe, É, as velhas perguntas, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos? É isso que o mito exatamente. explicava, né? O Não, e até Joseph coisas Campbell, que é o cara básicas, do... assim, né? Até coisas muito práticas do dia, assim. do tipo, como as crianças nascem, assim, né? é isso. Por que, tipo... que o sol sai ali? Por que, que aquela luz sai dali? Porque pessoas morrem, porque por que nascem, a planta porque cresce? Né? Isso, exatamente. Porque tem uma deusa que cuida, né? É isso, ela cuida da... Entendeu? Assim, coisas que são científicas e não havia uma resposta para isso, né? Sendo que o grande rompimento na filosofia é quando você separa a ciência da mitologia, né? Tipo, quando eles começam a perceber que, tipo, matemática, por exemplo, geometria, não é mitologia, são cálculos, são ciência, é ciência, né? Existe outra coisa por trás daquilo, que não é um mito, né? E o Joseph Campbell, que é o grande mitólogo, né, que todo mundo fala, ele fala que, além dessa parte didática, a mitologia tem 4 funções, na verdade, né? Tipo, a mística, que ajuda a sentir admiração e respeito pelo que a gente não consegue explicar, né? Pelos mistérios do universo. A cosmológica, que é a questão da natureza, tipo, de onde o Sol nasce, para onde ele vai, por que depois do Sol vem a Lua, por que tem um monte de estrela. A sociológica, que é, tipo, manter as regras da sociedade, de por que eu não posso matar meu amiguinho, entendeu? É isso, porque existem leis, bababá. Por que a mãe não pode dormir com o filho, e coisas assim. Porque pra gente hoje é básico, antigamente não era. Pensa bem, no começo da humanidade, as regras precisaram ser estabelecidas. E a pedagógica, que nada mais é que ensinar para diferentes idades tudo isso, né? Então, tipo, aí tem mitologias... Passar o conhecimento. Exatamente. E aí, a mitologia explica tudo, tipo... e aí tem os arquétipos, a gente vai para Jung, que também bebeu da mitologia, né? Tipo, para explicar os arquétipos dentro da psicologia, de como que a gente pensa. Por isso que tem o complexo de Édipo, complexo de Electra, tudo baseados na mitologia, né? Totalmente baseados na mitologia. Você não pode dissociar o ser humano da mitologia, mesmo hoje, porque ela está com a gente desde sempre, independente de qual seja essa mitologia, de onde ela vem. A gente pode não utilizar mais ela para explicar as coisas cientificamente, mas ela tá na gente. Tá intrincada. Com certeza. Exatamente. E esses arquétipos aí, eles ainda fazem parte da construção de muita coisa na sociedade. Essa questão das leis, né? O pessoal fala muito no filme, menos no livro, mas muito no filme da Lei de Zeus, né? Da Lei de Zeus, Zênia, né? Que a Lei de Zeus e tal, né? Exatamente, era um tipo de mitologia que servia para organizar a sociedade. Você não pode matar o forasteiro, né? O forasteiro também não pode abusar da boa vontade do anfitrião e todas aquelas coisas. Mas, por exemplo, a mitologia está na ciência, na astronomia. Todos os planetas são seres mitológicos. As constelações são seres mitológicos. Então, assim, quando você estuda astronomia, você estuda mitologia. Os dias da semana são seres mitológicos, são baseados nos deuses. Então, tá no nosso dia a dia muito mais do que a gente pode imaginar. Certeza. Se você parar para pensar. Com certeza. Se você... né? E algo tão antigo. Cavaleiros do Zodíaco, você sabe, né? Assistir os Cavaleiros do Zodíaco, você sabe. Também, os Cavaleiros do Zodíaco. Também. É isso. Deixa eu levantar uma bola importante aqui só. Portanto, a gente está falando, óbvio, de muitas metodologias diferentes. Claro que a gente vai falar aqui sobre a mitologia grega, mas a gente tem, obviamente, até por absorção da cultura pop, né? Enfim, a gente tem a cultura nórdica, que a gente está acostumado, a gente vê muito isso, obviamente, nos filmes, bem diluído, obviamente, nos filmes da Marvel, mas a gente tem isso, enfim, um monte de séries e mesmo bandas de rock, de metal e tal, que absorveram coisas da mitologia nórdica,
né? Odin, Thor, Loki, por aí vai. Exatamente. E a gente tem outros tipos de mitologias diferentes. Tem mitologia africana. Africana. Candomblé, por exemplo. Que a gente vai ver muito nessa série de... Quer dizer, tem um filme, mas como a gente conhece Hollywood, tudo acaba virando uma franquia, né? Tudo acaba virando uma série. Enfim, a coisa dos filhos de ossos e sangue, né? Que é o livro, né? Filho de sangue e osso. Filho de sangue e ossos, isso, eu inverti. Que é o que vai virar filme, e eu acredito que deva virar uma franquia, né? Então tem todo o potencial para isso, né? É uma mitologia africana. Mitologia africana, a gente tem mitologia indiana, tem a mitologia cristã, que tem lá um tal de um Jesus Cristo, tem uma jumenta que fala, e o fulano que tinha o cabelo comprido. O fulano que tinha o cabelo comprido e era mais forte do que todo mundo, enfim. Mas, por falar na mitologia que está na Bíblia, aí, desculpa se você que está ouvindo a gente ficar doído com isso, mas é verdade. Não posso negar, tá? Essa mitologia que está ali na Bíblia é o que as pessoas, é aquilo que o Rafa estava falando no começo, se mistura com religião. Então, as pessoas acreditam nisso, de fato, elas têm a fé, né? Elas acreditam naquilo como a religião delas. Sim. É importante que a gente pense nisso, porque a gente tem essa tendência, como a gente absorveu esses personagens pela cultura pop, né? Ou seja, tem o Hércules, o Olimpo, Zeus e tal, a gente tende a pensar neles como personagens apenas tão somente, mas não se recorda que, de fato, aquela era, e não sei até se ainda é para algumas pessoas, enfim, a religião dos caras. Eles não acreditavam em Deus, em Jesus Cristo, eles acreditavam em Zeus. Não tinha esse negócio de Deus único, é muito moderno. Comparado com o politeísmo, né? E assim, eles fazem sacrifício o tempo todo. Eles têm que honrar os deuses e pedir favores para os deuses. Eles têm que dar alguma coisa em troca. E tal. Exatamente. Porque a mitologia grega e muitas outras, assim, o que eu acho que é mais interessante é que os deuses, eles são muito mais parecidos com os homens do que, por exemplo, no cristianismo, por exemplo, né, os deuses, tirando o Jesus, que tem essa ligação direta, né, porque ele era um ser humano, mas ao mesmo tempo é um deus, né, às vezes é meio difícil de explicar, mas, né, o divino nessas religiões monoteístas é muito mais inalcançável, né, muito idealizado. Muito mais idealizado do ser humano, né? Nas politeístas, não. Os deuses, eles têm inveja, eles têm raiva, eles são bem sacanas às vezes, né? Fazem o Zeus, nossa senhora, né? O que o Zeus pulou de cerca não tá no gibi, né? Então... E aí eu queria perguntar, na verdade, assim, o quanto a gente enxerga e quais seriam essas, né? As diferenças, na verdade, entre a mitologia grega em específico e outras mitologias que a gente acaba sendo exposto pela cultura pop hoje de maneira mais regular, assim, né? Ou seja, a mitologia nórdica, enfim, a mitologia africana, tem um pouco da indiana também, não sei o quê. Indiana, sim, bastante. O quanto a mitologia grega ela se diferencia dessas outras mitologias de outras partes do mundo? Cara, eu acho que na base a ideia é a mesma, sabe? Mas o que eu acho que o que a grega tem de diferente é que o marketing dela é mais pesado. Exatamente porque a gente está falando da narrativa, né? O fato de como ela foi passada oralmente, né? Primeiro e depois escrita, tanto que, né, o pessoal, não sei se sabe, mas o Homero, muito provavelmente não existia um cara chamado Exato. Homero. Eram vários textos e que foram juntando. Sim, oralidade aí. Foi exatamente, porque vieram da narrativa oral, né? O pessoal ia contando as histórias.
passando de um para o outro. Aí alguém resolveu colocar no papel, aí um outro também fez uma outra parte. Vamos organizar e acabaram essa juntando. Acabou com o tempo se juntando e formando o que é a Ilíada, que é a Odisseia, que são os textos assim, básicos do que formou a nossa narrativa no Ocidente. É bom colocar aí, porque, por exemplo, e é até interessante que no filme eles colocam, né, que eles estão indo para onde o sol se põe, né? Eles estão indo para o Ocidente. Eles estão levando a mensagem para o Ocidente. Ela é muito mais calcada. É que como a gente está no Ocidente, a gente também às vezes acaba esquecendo que existe o Oriente, né? Com certeza a mitologia grega não tem a mesma base na narrativa deles, do Oriente, porque tem mitologias muito fortes dentro, a indiana, por exemplo. Eu lembro que uma vez eu vi um filme há muito tempo, que é o Mahabharata. Nossa, eu não entendi absolutamente nada. Sim, a mitologia indiana é loucura, eles têm milhões. É uma loucura deuses, total, assim, deuses, é uma loucura exatamente. total, assim, e a gente não tem a gente não teve essa influência tão forte da mitologia indiana, japonesa, chinesa, a gente não tem muito forte na gente aqui. Então, falando em termos de Ocidente, a base da narrativa, do jeito que a gente constrói, contar uma história, vem da mitologia grega. Então, e a romana, na verdade, é uma dissidência, não é a dissidência, é simplesmente uma continuação. Uma cópia. Adaptação. É uma adaptação da grega, exatamente. É uma adaptação da grega. Exatamente, porque vieram os gregos, depois romanos. Os romanos, na verdade, colonizaram grande parte do Ocidente. Então, exatamente. Então, e tem esse negócio, né? Que o Enéas, que era de Troia, ele saiu de Troia, ele fez o caminho contrário dos gregos, né? E ele acabou chegando na região onde é a Itália e tal, e ele acabou formando os romanos, né? E os romanos acabaram vingando Troia, né? Porque eles tomaram conta, a Grécia acabou, a Grécia... Exatamente. Mediterrâneo, aquela parte do Mediterrâneo. Eles tomaram tudo aquilo e meio que assimilaram a mitologia grega e transformaram no deles. E tanto que os nomes, né, de planetas e tal, acabam seguindo mais os nomes romanos do que os gregos, né? Mas basicamente é a mesma coisa. É a mesma coisa, mas aí também tem a barreira da língua, é isso. Tipo, o grego era totalmente o alfabeto grego, completamente cirílico, completamente diferente do nosso. O romano é latino, é isso. Mas o grego é até interessante, né? Quando a gente vê na Bíblia e tal, o grego era meio que um inglês dessa época, assim, uma língua que muita gente falava para poder falar com outros, exatamente, era um meio universal, né? Todo mundo falava, falava grego e mais ou menos assim. Aí o latim tomou, né? Aí o latim foi tomando conta, porque os romanos tinham uma coisa que os gregos não tinham. Eles conquistaram muito mais, exatamente. Eles eram expansionistas, né? Os romanos conquistaram metade do mundo ali, né? Então, às vezes mais da metade, né? Então o latim acabou tomando conta e também acabou sendo muito importante na narrativa, da construção da narrativa do Ocidente. Pode falar. Não, eu ia falar, Rafa, eu queria que você falasse agora quais são os seus mitos prediletos, assim, tipo, cara, eu tenho um que eu gosto demais, meu preferido. Eu sei que a gente, é claro, tem um ranking, porque são muitos que a gente gosta, mas eu queria que você fizesse lá os seus top 3, que você mais gosta, assim. Eu tenho o meu deus preferido é o Hermes. Não, eu também. Também é comunicador, né? Jornalista. Adoro o Hermes. E é uma pena que ele não está no filme, na Odisseia. Porque o Hermes porque ele tem um papel, ele tem um papel grande, importante. E outra, o Odisseu é descendente do Hermes. Ele é, sei lá, bisneto ou alguma coisa assim, tal, direto do Hermes. Que é o mito dele é muito divertido, porque ele era uma criança, né? Ele já nasceu falando, ele mal
Ele deu umas 2 choradas e já começou a falar. Ele fez uma fogueira. É um geminiano. Ele bateu 2 pedrinhas. Ele estava numa caverna, né? Porque a mãe dele estava escondida, porque teve o filho com os Zeus, né? E estava com medo da Hera, né? E ele nasceu lá no meio da caverna escura. Ele já pegou 2 pedrinhas, bateu, fez fogo. Todo mundo ficou, caramba, nossa, tal. E aí, logo depois, ele foi dar uma andada e roubou o gado do Apolo. E o Apolo ficou pé da vida. Apareceu lá e ele enganou o Apolo. Ele fez a lira do Apolo, que ficou conhecida depois, foi o Hermes que fez. O Apolo ainda não tinha tocado. E aí, não, é muito bom. Eu adoro. E o Hermes o Hermes é o meio o trickster, né? Da mitologia grega. Sim. Sim. Ele é o Loki. Ele é o Loki. Ele protege os ladrões, os mentirosos. Exato. Mas ao mesmo tempo. Porque ele é bom de lábia. E é justamente porque ele é bom de lábia. Cara. E ele também é um mensageiro, né? Ele também é um mensageiro. Ele era o primeiro mensageiro de levar as pessoas para o Hades. Então, sim, meio que faz o papel da morte. Ele meio que era a primeira morte. Depois ele não que ele perdeu, né? Ele foi promovido. Parou de ter esse papel. É o deus que a gente chama de psicopompo, né? Que é o deus condutor, né? Tipo, a pessoa que leva para outra. O cajado dele, né, acabou se transformando no símbolo da medicina. Os deuses são muita coisa, né? São de muitas coisas. E o Hermes tem essa pegada. E o Odisseu herda muito essa pegada sacaninha do Hermes, assim, cheio de esquema, mentiroso pra caramba e tal. E é uma pena, eu acho uma pena que no filme se perde isso, sabe? Essa personalidade mais malandra do Odisseu, né? Eu adoro a Odisseia, eu adoro o Odisseu, o personagem do Odisseu, mas também tudo que está em volta da jornada dele tem personagens muito interessantes, muito interessantes. Até eu vi um vídeo, acho que ontem mesmo, que o professor Moreno, lá do podcast Noites Gregas, né? Ele achou a versão do Nolan muito misógina, porque as mulheres ali em volta do Odisseu tinham um papel muito mais importante, muito mais fortes do que aparecem no filme, né? A Calypso, por exemplo, o Odisseu era um escravo dela, era um escravo sexual dela. Na verdade, assim, eu não achei que foi misógino, mas eu achei que algumas mulheres tiveram menos agência que outras. Entendeu? Sabe, é que não isso, mostrou... mas assim, é aquela coisa, não dá para mostrar tudo, mas assim, exatamente, ele escolheu mostrar muito mais a Circe, por exemplo, e a Penélope. Eu acho que a Circe até parece rápido, né? Até parece rápido, né? E ela rouba a cena, né? A Penélope, ela até aparece algumas características dela lá, que ela é esperta pra caramba, que nem o Odisseu, ela inventa umas coisas, ela não era uma coitadinha, entendeu? Exato. Aliás, então, eu acho que é isso que ele está criticando ali, que as mulheres têm um papel muito grande na mitologia de não subserviência, sabe? A Hera, por exemplo, o Zeus morre de medo da Hera, todo mundo morre de medo dela. Ela baixava lá, quando ela fazia o barraco, ela ia atrás de cada humana que Zeus foi lá e ela... Um cara que teve a vida ferrada por causa da Hera, que é um dos mitos que eu gosto muito, é o Hércules, né? Que é o Hércules. É um personagem que eu gosto muito porque ele é muito falho, né? Todos os personagens da mitologia são falhos, né? É que eu gosto dele porque ele faz besteira, porque ele tem pavio curto, aí ele faz merda pra caramba. E depois se arrepende das merdas que ele fez, e as merdas que ele vai fazendo só vão empilhando problema para ele, assim, e tal. Mais ou menos assim, é claro que o Odisseu faz muita merda também, mas eu acho que ele, no filme, a gente meio que mostra isso, tipo, ele
ele tomando umas atitudes que a gente fala, amigo, não, né? Não faça isso. Com certeza, mas é que assim, são Sim, suavizadas. muito menos. Né? Suavizado. Porque ele tem na verdade, ele tem uma aura de paladino, né? No filme do Nolan, ele tem uma aura de herói ainda. Ele é um cara que. Então, que é a noção do herói mais moderna, né? Não é a noção do herói antigo. Por mais que ele fale durante toda a jornada, ele falha bastante, mas na Odisseia isso fica muito mais claro. De que ele falha muito, entendeu? De que fica muito. Que a gente tem a noção de herói que a gente tem é essa do bem, né? Ela é muito definida que o herói é o bom, o vilão é o mal. Só que na mitologia grega não tem isso. É tudo muito cinzento. Aliás, nas mitologias como um todo, não tem isso. Sim. Tudo é cinzento, sabe? O herói, na verdade, é o ser humano que consegue chegar mais perto de um Deus pelos feitos dele. Não porque ele fez o bem. Não porque ele fez o bem. Não, eles eventualmente fazem coisas boas, mas fazem muita merda também. Fazem muita merda. E assim, o que ele mostra eu acho que o peso que o Nolan quis dar para. Eu gostei da Odisseia, gostei bastante. Eu não achei que foi misógino, não. E olha que eu li a Odisseia mais de uma vez, inclusive. E eu gostei, eu achei que as mulheres tiveram agência, eu acho que podia ter tido mais tempo para elas, eu acho que teve coisas ali que, tipo, passou muito tempo mostrando os caras no barco, e tipo, não precisava, tipo, podia ter cortado aquela parte, a gente já entendeu que o cara tava há muito tempo, tava perdido, entendeu? Atena, por exemplo, né? Atena, pô. Atena é uma figura super imponente e ela mesmo começa ela mesmo que dificulta no começo a volta dos gregos, porque ela fica revoltada com o que os gregos fizeram. Eles não deixam claro no filme que a gota d'água foi que o Ajax, um dos Ajax, né, que tem dois, o outro já tinha morrido, estuprou a Cassandra dentro do templo de Atena. Então, isso foi um sacrilégio total. E ela já estava revoltada com o que eles estavam fazendo, e aí foi a gota d'água, e ela mesma interviu para que os gregos se ferrassem na volta, né? Aí depois ela meio que vai perdendo a raiva e ainda mais com o Odisseu, que é o preferido dela, ela acaba depois ajudando o Odisseu. E é que no filme a Atena é retratada de uma forma... Mas aí eu entendo, porque o sentido que o Nolan quer dar ali é que o Nolan odeia a fantasia. Não, ele odeia a fantasia, entendeu? Ele quer transformar tudo numa coisa como se fosse real. Como se fosse que existisse dentro desse mundo. Então, ele coloca a Atena como na verdade, a projeção de uma moça que estava em Troia, né? E na verdade, é uma culpa que o Odisseu carrega. Exatamente. O filme todo é uma culpa. O filme todo é ele espiando a culpa do que ele fez. É ele olhando, falando, caralho, que bosta que eu fiz. E aí ele fica espiando essa culpa. E a Atena é a menina que ele viu ser morta na frente dele ali. Tipo, exato. Então, a Atena perdeu a força, entendeu? Nessa versão, assim. A Atena, pô, é muito... perdeu a força de deusa, mas eu não acho que ela perdeu a força. Eu acho que ela quis... eu acho que ela tá muito... Ela tá... Então, ela acaba sendo uma consciência dele, sabe? Ela não tem ela acaba sendo a consciência dele. Ela não tem o peso individual da personagem ali, que tem uma importância muito grande na história. É essencial o que ela faz para ajudar. Por exemplo, no filme, ele nem é disfarçado pela Atena, né? Ele só coloca um capuz. Aliás, eu acho até estranho. Pô, como é que a esposa dele não percebeu que era o cara pela voz? Pela voz, exatamente. Na Odisseia mesmo, a Atena faz uma mágica lá, ele fica irreconhecível mesmo, então não tinha como conhecer e tal. Então a Atena ela é muito mais atuante na Odisseia do que está no filme. Eu acho que isso acaba fazendo a personagem dentro do filme perder a força que ela tinha dentro da história.
Como outros que sumiram também. Os que nem aparece, né? Nem aparece. Aliás, ela é a única deusa que aparece, e mesmo assim numa representação muito mais mundana do que normalmente se imagina. Todos ficaram. Na própria Calypso ficou. Tipo, a Calypso é uma musa, uma deusa que oculta. É isso que ela faz com o Odisseu. Ela oculta a presença dele do mundo. Ela põe. E aí no filme eles misturam a questão da flor de lótus, que na verdade é da segunda ilha que eles vão, não tem nada a ver com a ilha da Calypso. Ele sabia muito bem. O Odisseu, na Odisseia mesmo, no texto original, ele sabe muito bem onde ele está. Exatamente. Não tá doidão lá. Ele tá com a Calypso. Tem uma hora que ele fala, ok, preciso voltar. É isso, mas ele tá com na verdade, a Atena que intervém. Enche o saco dos Zeus, o Zeus de saco cheio fala, tá bom, te ajudo, libero lá. O Hermes vai até lá a ilha da Calypso e fala com ela. E aí a Calypso fica revoltada, com toda razão, e fala assim, pô, por que só comigo? O Zeus pode ter as amantes que ele quiser, você já teve, falando pro Hermes, e eu não posso ter. Aí ele fica, não sei, talvez... mais ou menos, mas o homem tá mandando, então. Porque a Atena interviu, exatamente. Exatamente. Então, a Atena tem ela é um dos personagens principais da Odisseia, assim. Ela é até um artifício de roteiro, né? De você sempre ter alguém que faz alguma coisa Deus Ex Machina, literalmente. O rumo da história ali. Para você ver, até nisso tá aí, né? Uma coisa que a gente usa até hoje. Exatamente. A frase Deus Ex Machina quer dizer, tipo, intervenção dos deuses, né? Tipo, exatamente. Vem e muda o rumo das coisas completamente. Isso na mitologia grega tem o tempo inteiro nas histórias. Exato. Uma das coisas que a Emily, a tradutora, disse, apesar dela ter, enfim, tido questões com a adaptação que o Nolan fez e tudo mais, uma das coisas que ela fala no fim da declaração dela, que eu acho bem interessante, é ela dizendo que ela acredita, de fato, que é o tipo de coisa que ela já está vendo isso acontecer, inclusive, né? Esse tipo de adaptação acaba causando naturalmente um aumento no interesse das pessoas pela obra original. Ela mesma disse que, enfim, viu isso, né? Ou seja, a própria obra com a tradução dela, enfim, sendo mais vendida pra caramba. Não, ela meteu o pau no filme e depois, no final, ela falou, não, mas pelo menos tá vendendo. Assim, eu entendo. Eu entendo a crítica dela. Ela criticou o roteiro, a construção do roteiro, e olha, eu até concordo com ela. É uma das partes mais fracas do filme, assim. E eu entendo a crítica dela, mas aí ela colocou, o roteiro, tudo bem, eu não precisava ter usado as palavras tão fortes como ela usou. Mas aí, logo depois, ela agradece porque o filme ajuda as pessoas a comprarem os livros, a se interessar pela mitologia, a literatura. Então, isso é legal. A arte se retroalimenta, né? Isso que é exatamente. Exatamente. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte: você acha que, óbvio, aqui a gente está falando de uma adaptação muito mais direta, né? Mas você acha que obras, por exemplo, como um Percy Jackson da vida, por exemplo, também tem algum tipo de reflexo nesse sentido? Ou seja, que é um olhar, obviamente, muito mais pop, né? Sim, muito mais pop. Uma adaptação. Não é nem uma adaptação, na real, né? Ali não né? Eles pegam os mitos e juntam, batem num liquidificador, assim. Eles queriam fazer outro Harry Potter e aí falaram assim, a gente vai fazer com o quê? Faz com mitologia grega. Mas acho que isso é uma coisa... Isso, né? Mas você acha que isso é uma coisa que atrai de qualquer forma? Também ajuda a pegar o mais jovem, a molecada mais jovem, a molecada que não necessariamente talvez tenha esse mesmo interesse em, vou lá passar 2h30 vendo a Odisseia do Nolan no IMAX e, sei lá, devora os livros que são muito mais palatáveis do Percy Jackson e devora a série do Disney Plus, qualquer coisa que valha. Você acha que isso também é uma coisa que traz algum tipo de interesse pela mitologia original?
Não, eu acho que sim, sempre. Sempre tem um interesse. Agora, é muito mais eficiente, eu acho que para uma adaptação de uma obra mesmo, ligada à mitologia, do que você pegar aqueles personagens e transformar numa outra coisa, assim, na verdade, né? O Percy Jackson faz outra coisa. Ele só pega os personagens e tal, né? Agora, claro, é legal. A criança, o adolescente vê o centauro, falou assim, nossa, eu quero... O que era o centauro? O que eram os centauros? Vê lá o minotauro. O que era um minotauro? Aí acaba conhecendo a história do Teseu, sabe? Eu sempre tenho. E isso não só... Eu, por exemplo, tenho um jogo que eu adoro. Finalmente eu consegui terminar agora o 2, né? Que é o Hades. Sim. É um game que eu adoro. E agora, final do ano passado, lançou o Hades 2. Os deuses estão lá o tempo todo e falando. Tal. O Hades, na verdade, tem muito mais da mitologia de verdade do que o Percy Jackson, por exemplo. Sim. No 2, por exemplo, tem o Odisseu. Você conversa com o Odisseu e você encontra vários personagens ali da Odisseia. O Polifemo, a Circe, a Sila. São chefões, subchefões, assim. O Polifemo é um subchefão, a Sila é um chefão. A Sila tem uma banda de rock com as sereias. E aí você tem que lutar com elas e tal. É muito legal, cara. É muito legal. E aí, eu tenho certeza, cara, se a molecada tá jogando esse jogo, quer saber quem é aquele, quem é aquele outro, e eles têm um visual muito legal, o desenho é muito, muito chamativo e tal. Com certeza, sim. Isso é ótimo, eu acho excelente. Tudo, mesmo que não esteja relacionado diretamente com a obra em si, ajuda. Agora, quando está relacionado diretamente com a obra, eu acho que é ainda mais eficiente. Ainda é melhor das pessoas irem atrás exatamente daquela obra que está se falando, né? No caso da Odisseia. Você que é jovem que está escutando aqui esse podcast, no entanto, fica a dica. Vá, no mínimo, ler o Percy Jackson ou assistir a série do Percy Jackson e deixa essa merda de Harry Potter para lá. Dito isso, daquela mulher arrombada e transfóbica, mas dito isso, Rafa, eu queria juntar agora aqui as suas duas personas. Tá. A gente falou da Odisseia, óbvio. Onde mais? Aí a gente pode juntar... Agora o cara da locadora falando, né? Ou seja, podemos falar de filmes, de séries, o que quer que seja. Onde mais as pessoas talvez podem cavucar, talvez, boas adaptações para elas saberem um pouco mais sobre mitologia no audiovisual? Tem aqueles filmes clássicos, né? Dos anos 50, 60, né? Que utilizavam muito... Eu não lembro o nome dele agora. Qual era o cara que fazia os efeitos especiais? Então, Harry, e o sobrenome dele é absolutamente impronunciável. Eu sempre me confundo no sobrenome dele. Era um cara, era um papa do stop motion, né? Que fez muitos desses... que é o Jazão e os Argonautas, o filme dos anos 60, se não me engano, que é muito legal, muito legal. O Fúria de Titãs, que depois eles se adaptaram, fizeram uma adaptação mais nova, no começo dos anos 2000, mais ou menos. O próprio... tem um que é basicamente a Odisseia, que é o Ulisses, que é o... Ray Harryhausen. Harryhausen. Isso mesmo. O Harry tá no sobrenome, não no primeiro nome. Ele fazia todos os monstros, né? Porque não tinha essa quantidade... os efeitos especiais não eram tão modernos como hoje, né? Tão incríveis e tal, porque, a cena do Polifemo, que eles nem falam o nome no filme, né? É só o Ciclope, né? É excelente, né, cara? Maravilhosa. Nossa, muito legal. Muito legal, né? Então e tem o o Ulisses, né? Gosta dessas coisas também, ele gosta de usar o efeito prático, né? Então, tipo, ficou legal. Sim, cara, ficou muito legal. E dos gigantes também, da ilha lá, como que chama? Os Lestrigões. Lestrigões, exatamente. Os Lestrigões. Os Lestrigões acabaram... Né, um jogo de câmera, né? Muito legal. Foi um jogo de câmera.
Só é uma pena que assim, eles chegam, Do levam nada, porrada e saem correndo. Sai correndo, pronto. Só isso, Não fala só nada e tá bom. Aí eu parei para ver se acho que esses são os lastrigões. Ah, tá bom. É isso, porque não tem nenhum. Não, ele nem fala, Só ele para nem fala o constar. nome. Tá, chega Não, lá. nem fala nome, mas eu que pensei. Eu falei, acho que esses são os Não, com lastrigões. certeza. Com certeza, com certeza. É do nada para coisa nenhuma. Tipo, eles estão lá parando, aí entra e. Nossa, vão embora, deu ruim. Então, tem o Ulisses, né? Que era o Kirk Douglas, até que faz Ulisses e tal. Então, tem muitas dessas histórias, né? Da Odisseia no filme. Mas eu vi um vídeo de aquele Entre Planos, um canal bem legal do YouTube. Sim. Que ele dá dicas, né, de filmes que tem a ver com a Odisseia, e ele colocou um que eu não tinha pensado, e realmente tem muita coisa da Odisseia, que é o do Bob Esponja, o primeiro filme do Bob Esponja. Tem muita coisa da Odisseia lá. É incrível, né? Você vê as referências da mitologia. Então, se você for pensar, cara, tem muito de mitologia grega em muitos filmes, mesmo que eles não falem de mitologia grega. Então, alguns personagens, algumas personas ali, o jeito de se contar a história, tem muita coisa. A própria jornada do herói moderna e tal, pô, ela tá o começo dela é lá no Gilgamesh, né? Que é antes até da primeiro herói, grega, que era mesopotâmico, né? Até antes até. Então a gente vai achar muita coisa, mas eu acho que é legal quem está interessado ver essas adaptações mais antigas, diretas mesmo da mitologia grega, que são bem interessantes, cara. Agora, vai com a mente aberta, porque realmente principalmente os efeitos especiais, eles são mais precários, cara, mas são muito legais, são aventuras assim, muito no sentido literal da palavra aventura mesmo, são aventuras, né, muito gostosas. Boa. O outro filme, a outra versão da Odisseia, que as pessoas obviamente relembraram. Você chegou a ver? Vi sim, com o Ralph Fiennes e a Juliette Binoche, né? Que ele só pega ele chegando, ele voltando para Ítaca, é só a parte final. É bem interessante, mas ele segue, engraçado, porque ele segue ele tem uma mentalidade muito parecida com a Odisseia do Nolan, de tentar fazer a coisa mais realista, menos, não se fala quase nos deuses, não aparece nada, basicamente o drama pessoal do Odisseu e a sua volta para casa ali em Ítaca, e ele é todo aquela parte, não tem nada, só a jornada dele já aconteceu. Chama o regresso, não é isso? O regresso, Eu lembrei de um, Rafa, que é tipo, que a gente adora, inclusive, que tipo, eu adoro, e eu lembro que você gosta dele também, que é do Yorgos Lanthimos, que é o Sacrifício do Cervo Sagrado. Sim, que é uma história que está na Odisseia. Que é uma história... Não, minto, desculpa. Não, é uma história que está na Ilíada, na verdade. Porque eles... Efigênia, a questão da Efigênia. Exatamente. Porque... e até é que eu confundi aqui, porque na Odisseia do Nolan, ele conta muito rapidamente a história ali, o Odisseu. É até uma cena que, na verdade, ela não faz sentido nenhum, porque ele está em Ítaca falando da ida para Troia, só que ele não voltou ainda. Então, a época não bate, na verdade. Mas é que ele usou aquela cena para explicar o Agamenon ali para Penélope, né? Mas assim, é bem diferente, na verdade, não é uma criança, já é uma mulher adulta. Eles estão indo para Troia, mas numa das ilhas, o Agamenon acaba matando um cervo para eles comerem e tal, não sei o que lá. E era um cervo sagrado da Diana. Oi? Da Diana.
Sim, é Ártemis, que eu ia falar o nome grego, né? Que é a irmã gêmea do Apolo, que é a deusa da caça, de muitas outras coisas, mas principalmente da caça. E ela fica brava e acaba com os ventos, eles ficam presos nessa ilha e não conseguem ir para Troia, e o tempo vai passando, a comida acaba, vai ficando tudo podre, eles vão ficando doentes, e aí o Agamenon descobre, por meio do Calcas, que é o vidente dele ali, que ele matou um cervo sagrado e como sacrifício para Ártemis, ele tem que sacrificar a filha mais velha dele. A filha. E no começo ele fica muito relutante, ele não quer de jeito nenhum. Mas chega um momento que fica impossível e ele acaba chamando o Odisseu e falando para o Odisseu ir atrás pegar a filha dele lá e contar que ela vai ser noiva, ela vai casar com o Aquiles. Isso sem o Aquiles saber. O Aquiles fica pé da vida também. O Aquiles e o Agamenon não se davam nada bem. E aí o Odisseu fala que a ideia é péssima. Né? Então, e o Odisseu fala, essa ideia é péssima. Não vai dar certo. O cara insiste e ele falou, tá bom, vou lá, né? Mas ele acha uma péssima ideia, porque é óbvio que se ele chegasse lá, falasse que ela ia casar com o Aquiles, a mãe ia querer vir junto, né? Que é a Clitemnestra, que é a irmã da Helena. E ela vai junto, óbvio. E quando ela chega lá, ela descobre que era tudo uma mentira. Só que aí a Ifigênia mesmo se entrega. Ela vê tudo aquilo e tal, e ela se oferece com Marte para ser sacrificada. E tem versões diferentes, né? Tem versões que ela realmente é sacrificada, mas a que ficou mais popular é que na hora que o Calcas desce a faca nela, a Ártemis muda, tira ela dali e coloca um cervo, e aí ela vai para uma ilha X lá e se transforma numa sacerdotisa de Ártemis e tal. Mas tem diversas versões, né? Exatamente. Ao longo do tempo, elas vão mudando as versões. Cada um um ponto, aumenta um ponto, né? Por exemplo, eu tava falando do Minotauro, né? Tem o Teseu, quando ele tá na ilha, tá em Creta lá para se livrar do Minotauro, a princesa lá fica apaixonada por ele e foge com ele. E numa das versões, ele acaba deixando ela numa ilha e volta para casa. Então, na verdade, a versão que ficou mais popular é essa, que ele, na verdade, usou a coitada. Ele não estava apaixonado nada por ela, ele só queria sair de lá. Ele só queria sair de lá e deixou a coitada numa ilha lá. Mas aí tem a versão também que o Dionísio era apaixonado por ela, então fez ele ir embora para ficar com ela. Então, sabe, a mitologia grega, como muitas, né? Como ela veio de tradição oral, você tem um monte de versão diferente também. Tem, exatamente. Só que o mito de Eros e Psique tem 1 trilhão de versões. Nossa, total. Muitas coisas. Eu lembrei de uma também. Bom, a gente não pode deixar de falar dos quadrinhos, né? Porque o quadrinho tem um monte de. O Shazam que tem. Isso é verdade, Shazam. Mulher Maravilha, gente. Mulher Maravilha de Ana. Com certeza. Totalmente. É uma Amazona, né? As Amazonas exatamente. Aparecem em várias histórias. Em várias histórias. Da Marvel. Também, que é também dos quadrinhos. Tem uma versão cinematográfica que eu acho legal a gente lembrar, porque assim, até para mostrar o quanto, no fim das contas, a coisa tem um impacto, né? Você falou do Bob Esponja, tem uma versão da Odisseia dos irmãos Coen, que é maravilhosa. Sim, com certeza. E aí, cadê você? Exato. É um filme maravilhoso, que eu adoro. Exato. Minha ficha foi cair, que era uma adaptação da Odisseia, muito tempo depois. Muito tempo depois. Mas aí tá tudo lá, né? Tá tudo lá. Exato. Em um certo momento a ficha caiu e eu falei, eita, é mesmo? Veja só. Aí que eu fui juntando as peças, assim. Então isso acho que isso é uma coisa para você entender, legal. Né? É muito legal. O Polifemo é um cara da Ku Klux Klan lá, que esqueci o nome dele agora, mas tem as sereias. Exatamente. Tem as sereias. Aí tem a enchente lá, que eles ficam presos lá no negócio. É muito legal, é muito legal. Exatamente, inclusive,
Esse filme é com o George Clooney, para quem se vocês não viram, ele canta e canta super bem, e a música é muito boa. É muito legal É a música deles. muito legal. Muito legal. Pois é. Esse filme é muito bom. É maravilhoso. Eu lembrei daquela série que a gente estava vendo também, que eu gostei pra caramba, e eu comecei a ver porque era sobre mitologia grega. Netflix cancelou depois Netflix de uma cancelou, temporada. se chama Ah, sim, com Jeff Goldblum. o Jeff Goldblum, que ele era o Zeus, né? Ele era o Zeus, exatamente. E assim, cara, e é legalzinha, viu? É legalzinha a série. Adaptada pra cultura pop, assim, bem, tipo, contemporâneo. Assim, Os dias atuais, até. Os dias atuais, exatamente. E aí, que mais? Aí tinha o cara lá do... tem o Hércules do Sam Raimi lá, que é o da Xênia, né? Também tinha o Hércules. É verdade, tem o Hércules, tem a Xena e o Hércules da Xena. E tem, obviamente, o filme que talvez tenha sido a grande comparação com a Odisseia por aqueles que, de alguma forma... E se você é essa pessoa, inclusive, que está ouvindo, faça o favor de se retirar daqui, porque nós não queremos a sua presença nesse podcast, mas que, obviamente, tinha sido usado por toda essa galera que usa a expressão woke, de alguma forma, de forma não irônica, né? Que é o Troia. Né? Ou seja, o Troia... Nossa, eu até revi. Do Wolfgang Petersen, do ano passado, eu revi o Troia, tal, porque eu só tinha visto no cinema na época. Que adaptação mais sem graça, cara. Porque ele tira ainda tudo, mais, né? Os deuses. É tudo, na verdade. Os deuses desaparecem, na verdade. Né? Desaparece. Não, e assim, ele muda muita coisa ali. Coloca o Agamenon morrendo em Troia, não tem nada a ver. O Aquiles. Nossa, o Brad Pitt. Cara, eu nem acho o Brad Pitt um ator ruim, mas ele tá muito ruim nesse filme. Nossa, ele tá péssimo. Ele tá horrível. Só que aí, e aí, visualmente, como eles usam, né, só gente branca, loira e tal, o pessoal adora, o pessoal do anti-woke adora, né? Fica pé da vida. Não, como é que a Helena pode ser como é que a Helena pode ser a Lupita Nyong'o? A Lupita Nyong'o. Apareceu 10 minutos no filme. Nossa, não parece nada, coitada. Aliás, até o Nolan faz um negócio, cara, que eu não achei legal, cara, parece que ela foi espancada pelo Menelau, entendeu? Pra que aquilo, cara? Pra que parece aquilo? Com a cara cortada, né? Do tipo com raiva, né? Tipo, você é tão bonita, eu vou acabar com essa beleza. Culpada mesmo. Sendo que a Helena foi enfeitiçada, entendeu? O Paris, ela não se apaixonou por Paris. A Vênus que fez ela se apaixonar por ele, contra a vontade dela. Então, não achei legal. Mas coitada da Lupita, cara, que eu até falei, eu participei de um podcast falando do filme mesmo, do elenco ali, cara, eu acho uma das melhores, se não a melhor atriz. Eu acho a Lupita Nyong'o uma puta atriz, uma atriz excelente, que poderia fazer muito mais coisas que ela faz, e não faz, porque a gente sabe por quê, né? Sabe por quê. Ela não faz. Sim. Tem nome. E ela é maravilhosa. Ela é excelente atriz. Só que assim, não dá nem... Tem muitos atores ali que a gente tava discutindo, né? Quem tá bem, quem não tá, não sei o que lá. Só que eu falei, cara, tem um monte de ator ali que não dá nem para avaliar, porque aparece tão rápido, é tão pouco, que não dá pra você nem avaliar se a pessoa foi bem, se não foi bem. A Lupita, coitada, ela tem 3 cenas, na verdade, 2 que ela fala, uma que ela não fala, e assim, muito rapidinhas. Ela tem umas 4 falas, sei lá. Ela tem uma que ela é Clitemnestra. Então, tem uma que ela é Clitemnestra que não fala nada também, só parece ela gritando, chorando e gritando. Então, e essa versão o pessoal fala assim, como? Irmã gêmea, não sei o que lá. Não, mas tem também a versão de que as 2 eram irmãs gêmeas. Então, isso aí não tirou. Não tirou da cabeça dele isso, não. Agora, eu lembrei. Desculpa. Não, pode falar. Não, pode falar. Eu vou entrar em outro assunto, pode falar. Não, o próprio Agamenon,
ele não fala nada. Eu acho que ele é só o coitado do Ben Safdie lá, do Ben Safdie, ele não aparece nem a cara dele. Não aparece nem a cara dele, cara. Nada, ele só foi contratado. Ele basicamente foi contratado por causa dos olhos dele. Foi isso. É isso. Ele já tinha trabalhado com o Nolan, né, no Oppenheimer. E aí ele foi contratado basicamente porque ele tem uns olhos bem expressivos ali e beleza. Nossa, eu nem vi os olhos dele, na boa. Eu fiquei mais impressionada com a armadura dele. Então, a armadura dele chama muita atenção, chama muita atenção. Mas, assim, e aí esse povo aí reclamava que não era historicamente correta. Pelo amor de Deus. Vá cagar. Eu acho que ele quis passar justamente que ele era mais uma presença ali, né? O grande rei e tal, a quem ele servia. Do que um personagem que a gente sabe que é cheio de falha e tudo, né? Tipo, ele queria então, é uma pena, porque também é isso, acaba simplificando muito, né? Porque a própria relação do Agamenon com o Odisseu não era assim, tipo, ai, meu rei se abaixa para ele. Não era bem isso. O Agamenon conseguiu reunir todo mundo ali sob o comando dele, mas o pessoal às vezes não respeitava muito ele, não, cara. Aliás, o próprio Odisseu ele se fez de maluco. Ele se fez de maluco para não ir para a guerra. Ele não queria ir. Esse negócio de que vai ter a guerra, eu vou. Não, ele não queria ir. Ele se fez de doido, só que aí o pessoal insistiu, falou assim, né? Isso aí é aquelas esquema dele. E ele acabou entregando que era esquema mesmo. Ele falou, tá bom, vai, vocês me pegaram. Eu vou. Mas ele se fez de maluco para não ir para a guerra. E eu lembrei de outras adaptações também que foram sensacionais, que, na verdade, Pasolini adorava adaptar, né? Tipo, também tragédia grega. Ele adaptou Édipo Rei. Sim. E ele adaptou dos meus mitos preferidos gregos, que é Medeia. Eu amo Medeia. A Medeia é a do Jasão, né? Acabou se transformando na esposa do Jasão e que aí matou os filhos e tal. A Medeia é uma personagem também muito, muito interessante, muito complexa. Cara, você falou antes de qual mesmo? Édipo Rei. O Édipo, claro. Pô, a gente teve até uma novela. A gente teve a Mandala. Mandala. E até o Édipo e a Giocasta na vida real casaram, né? E tiveram uma vida bem atribulada. Para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo. E outra que eu gosto muito, fora a Medeia, que na verdade são meio que opostas, porque a Medeia é meio que a vilã e a outra uma heroína da moral e toda, né? É Antígona. Eu amo Antígona e Medeia, né? As duas. Você me perguntou também dos que eu gostava mais. Eu gosto muito, muito, muito da história do Sísifo. Gosto muito. Sísifo. Que ele era um desgraçado, era um filho da puta, mas ele enganou a morte 2 vezes, né? E ele acabou se transformando no homem que desafia a autoridade dos deuses. Então, isso, cara, é muito legal. Mesmo que por vias tortas, ele acabou sendo a humanidade se descolando dos deuses e falando assim, não, peraí, por que é assim? Eu não quero assim. Eu não quero assim, não quero que seja assim. Não é porque que o Deus está falando que é assim, que é assim. E é muito interessante. Eu gosto muito da história do Sísifo também. Muito bem. Rafa, queria, obviamente, te agradecer imensamente. Já chegamos na nossa 1 hora aqui de papo. E, na verdade, deixar que a gente é do tipo que gosta sempre de falar sobre um assunto, mas não necessariamente encerrar o assunto. É impossível encerrar o assunto. Esse assunto, meu Deus, né? Deixar aqui, a gente obviamente deixou muitas pontas soltas ao longo da conversa aqui, justamente para você correr atrás, ou seja, tem sugestão de livro, de série, de filme, para você se informar um pouco mais. E eu queria, obviamente, que você deixasse, portanto, uma sugestão de um determinado podcast. Que podcast que as pessoas podem escutar para saber um pouco mais de mitologia grega? O Jornada Mística. Cara, é assim, eu penso muito mais
na narrativa, né, na forma como se conta a história, do que eu não me aprofundo. Se você quer se aprofundar mais na mitologia e quer escutar um podcast, vai no Noites Gregas, lá do professor Moreno, que é muito tem muito mais estofo do que eu, 1 milhão de vezes, para entrar profundamente nesse mundo, né? Mas se você está afim de curtir de uma forma mais leve, de uma aventura, uma história para você indo para o trabalho, voltando do trabalho, indo para academia e tal, você não quer ouvir alguma outra coisa? Vai lá no Jornada Mítica que você vai se divertir bastante com as histórias. A primeira temporada são mitos variados, a segunda é a Odisseia, e quem sabe aí, uma terceira, eu estou pensando em fazer um paralelo dos 12 trabalhos de Hércules com Heracles, né? Eu não sei, eu ainda vou decidir se eu vou usar Hércules ou Heracles, e com o Teseu, que são 2 heróis muito fortes, que têm muita coisa em comum, e eles resolveram... teve um dos trabalhos de Hércules, o touro esqueci agora do nome completo do personagem, mas é um touro que os dois lutam com esse touro, só que de formas totalmente diferentes. E aí é muito legal essa dualidade entre o Hércules e o Teseu. Talvez seja a terceira temporada, mas agora já foram 2 no mesmo ano, quem sabe pro ano que vem. Boa. Valeu demais, meu. E, como eu digo sempre, até a próxima. Até. Muito obrigado, Thiago, Gabi. Valeu pelo convite. O papo é sempre muito bom. Se deixar também, a gente poderia ficar falando aqui muito mais horas, né? Espero que vocês aí que estão ouvindo tenham gostado e procurem conhecer mais de mitologia grega de várias formas, e uma delas com o meu podcast, o Jornada Mítica. É isso aí, gente. Obrigada, Rafa. Nós. E você, muito obrigado por ouvir mais este episódio de Imagina Se Pega no Olho. Lembrando sempre que esse podcast está disponível em tudo que é plataforma. Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts. É só escolher acessando o endereço www.imaginasepeganoolho.com.br ou então o link da nossa bio lá no Instagram. E se você quiser ficar por dentro das nossas atualizações, basta nos procurar nas redes sociais. Estamos no Instagram, como Imagina Se Pega no Olho, e também no Threads e no Blue Sky. Mas nestes 2 como Gibzilla, reunindo tudo que é da família de conteúdos Imagina. Tem também um canal no WhatsApp, para você não perder nenhuma novidade dos conteúdos que nós produzimos, sem depender dos algoritmos das redes sociais. O endereço também está no nosso link da bio. Não esquece que temos nosso canal no YouTube, hein? Já dá para ouvir todos os episódios e ainda ver alguns vídeos mais longos que a gente tem arriscado a fazer sobre gibis, discos e demais nerdices. Procura por Imagina Se Pega no Olho, se inscreve, dá like, comenta, compartilha e clica no sininho para não perder nenhuma atualização. E a gente tem também o nosso podcast filhote, que é o Imagina Se Pega no Ouvido, um talk show com quem vive de música a respeito das suas paixões musicais. E que está entrando numa nova temporada. Então assim, é só procurar na sua plataforma de áudio favorita a imagem do nosso olhinho, só que com 2 orelhinhas. Para quem gosta de cultura pop, também estamos no gibzilla.com.br, escrevendo semanalmente sobre filmes, séries, músicas, quadrinhos, o pacotão completo. E por último, se você tiver interesse em ajudar esse casal de produtores de conteúdo, considere mandar um pix de qualquer valor para gibzilla@gmail.com. Vai ser uma ajuda e tanto para quem rala fazendo um trabalho 100% independente. Era isso. Valeu demais pelo seu apoio e até o próximo episódio.